Primeira questão de hoje, falando de probabilidade, não se assuste, tá? Eu vou te explicar aqui um pouquinho do passo a passo, né? E é o seguinte, lembre-se, probabilidade, o princípio básico da probabilidade é uma frase que eu acho que toda mãe já disse. Nem tudo o que você quer, você pode, porque você não é todo mundo, não é? Então, probabilidade, olha o princípio. Probabilidade, vou colocar um pezinho aqui, é você associar o que você quer que aconteça, aqui ó, o que eu quero, e na parte de cima da fração, e na parte de baixo dessa fração, aquilo que pode acontecer, que são as possibilidades. E aí entra aquilo que eu falei, né? Às vezes, para achar essas possibilidades, você vai precisar fazer uma combinação, um arranjo, uma permutação e tudo mais, né? Mas não é sempre assim. Mas lembre-se disso, o que você quer vem na parte de cima e o que pode acontecer vem para a parte de baixo. Tudo bem? E é uma fração sim, em alguns casos a gente vai precisar simplificar e transformar em porcentagem, tá bom? Então, ó, partindo desse princípio, deixa eu deixar ele aqui no quietinho, no cantinho aqui, ó. Puxei, pronto, vamos lá. Primeira questão, essa é 2025, novíssima, tá? Uma fábrica que produz canetas azuis, algo legal da EGEDUC é questões bem objetivas, tá? Poucas linhas. Produz canetas azuis, pretas e vermelhas. Então temos 3 tipos de caneta aqui que eu vou grifar aqui de marca-texto. Fabricaram-se, né? Fabricou um lote de 120 canetas azuis, ó, tá ali agora a quantidade, né? Vamos grifar isso também. Tem 120 azul, 80 caneta preta e 50 canetas vermelhas, tá certo? Então, os 3 tipos têm aí a quantidade. Se ficou constatado que uma caneta está com defeito, qual a probabilidade de que ela seja preta? Então, nós queremos a probabilidade, né? Isso aí poderia ser perguntado assim, qual a probabilidade de sortear uma caneta aleatoriamente e ela ser preta? Nós queremos saber apenas se a que está com defeito, qual a probabilidade dela ser preta. Então, veja, o que eu quero que aconteça é que ela seja uma caneta preta. Então, o que eu quero vai ficar na parte de cima, ó, probabilidade. Na parte de cima, quantas canetas pretas existem? Ó, vamos olhar ali, ó, 80 fica na parte de cima. E agora, o que pode acontecer? Pode ser que seja preta, pode ser que seja vermelha, pode ser que seja azul. Então, na parte de baixo vai ficar o meu total, tá? Então, aqui embaixo, ó, é o total de possibilidades. Então, é só somar tudo, ó. 120 mais 80 dá 200. 200 mais 50 dá 250. E agora, cadê a resposta, Gutierrez? Meu Deus, ali está em porcentagem? Calma. Vamos simplificar essa fração, ó. Eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. O que mais que a gente pode fazer? Nesse caso, tá? 8 sobre 25 é uma fração bem sugestiva. Não dá nem para simplificar, dividir nada nela. Mas concorda comigo que se eu quero uma porcentagem, ó, porcentagem, esse símbolozinho aí, ó, olha o que você acabou de ouvir. Porcento é uma fração de 100. É um pedaço de 100. Então, para que essa fração aí se torne algo com 100 embaixo, até desenho aqui, ó, com 100 aqui embaixo. O que é que precisa acontecer? Precisa multiplicar, né, ó, aqui, ó, por 4, né, ó, 25 vezes 4 dá 100. Mas lembre-se, numa fração, na parte, o que eu faço com o numerador e com o denominador tem que ser a mesma coisa. Então, em cima também eu vou multiplicar por 4, ó. Esquece o zero, tá? A gente já cortou ele. 8 vezes 4, né? Pensar em 8, 4 vezes 32. E aí, aqui em cima fica 32. E a parte de baixo 100. O que nos leva a crer que isso dá 32%. Ó, 32 sobre 100. A alternativa correta, vamos marcar ali, é a letra C de casa. Vendo? Então, bem simples. Eu demorei um pouquinho, porque é a nossa primeira questão. Estou querendo aqui te explicar o primeiro princípio da probabilidade, que é o que eu quero sobre o que eu posso. Tudo bem, tudo tranquilo, certinho. Então, ó, fizemos a fração, transformamos ela em uma porcentagem. Lembra que eu falei, né? Faça novas perguntas. E se ela não for tão simples assim, o que é que eu faço? Gente, multiplique a sua fração por 100. Então, vamos supor que a fração era assim, ó. Vou apagar aqui e vou colocar aqui. Vamos supor que a fração tenha dado assim, ó, 3 sobre 12. Nossa, eu não sei que fração é essa, nem sei simplificar. Regra 3 também dá certo. Muito bem, isso é verdade. Ó, eu vou multiplicar isso aqui por 100 e já era, cara. 3 vezes 100, 300. Aí você faz a divisão agora. 300 dividido para 12
E aí você vai achar a tua resposta, né? Vou tentar fazer aqui rapidão. Dividido por 12. Se fizer a regra de 3, vai chegar nessa divisão do mesmo jeito, tá? Vou mostrar essa forma também, ó. 30 dividido para 12 dá igual a 2, né? Só cabe duas vezes aí a quantidade 12. Vai dar 24, sobra 6. Vou descer o zero. 60 dividido para 12 dá igual a 5. 5 vezes 12 é 60. Não sobra nada. Então, ó, 3 dozeavos, ou em outras palavras, né, 1/4, é 25%. Porque eu multipliquei por 100 nesse caso. Pronto, multipliquei a fração por 100. Lembra-se que aquela fração é a parte e o todo, o que você quer, o que você pode. Multiplicou por 100, chega lá. Vinícius comentou aqui sobre a regra de 3. Ó. E você também pode fazer isso. Ó. Vou puxar aqui um pouquinho para cá. Se o que eu quero, né, ó, são 3 e o que pode acontecer são 12. Tudo bem? Quem é os 100% dessa parada aí? É o 3 ou o 12? É o 12. Então, eu, na mesma linha do 12, eu vou colocar o meu 100. Certo? Isso aqui significa 100%. É o total de possibilidades, os 100%. E eu quero saber quantos por cento representa esse 3. Aí eu boto um xzinho. Ó, de um lado aqui tem as porcentagens e do lado esquerdo tem aí as quantidades, tá bem? E aí você faz essa regrinha de 3. Se você manja um pouquinho de equação do primeiro grau, regra de 3 pode ser uma boa alternativa para você. E aí você faz a continha aqui, ó. 12x é igual a 300. E aí vai chegar na mesma divisão que eu mostrei agora há pouco. 300 dividido para 12 dá igual a 25 do mesmo jeito. 25%. Tá certo? Então, regra 3 pode te ajudar. Eu gosto muito de utilizar as frações porque me poupa espaço, sabe? Me poupa tempo, às vezes, do que fazer uma equação do primeiro grau. Mas se for uma porcentagem mais complicadinha, por que não, né? É uma boa alternativa, sim. Vamos para o número 2. Essa aqui, ó, Prefeitura de Calumbi. Essa aqui é para professor de matemática, viu? Ó, se liga, professor de matemática. Diz, meu Deus, isso aí é muito difícil assim, a gente não vai conseguir. Não, vamos com calma, não se aveste não, certo? Senão aquele filósofo contemporâneo vai vir surgir na sua cabeça. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, em uma turma de gestão ambiental, 60% dos alunos participam do curso de conservação de recursos naturais. Então, temos ali a primeira informação falando o seguinte, ó, 60% é recurso natural. Esse aqui é o curso que eles fazem. 50% estão matriculados no de gestão de resíduos. Olha, 50% é gestão de resíduo. E 30%, deixa eu arrumar outra cor aqui. Eu acho que um rosinha aqui vai ajudar. Vamos lá. Ah, tem um azul claro aqui, pode chegar lá também. Ó, 30% participam de ambos, dos dois. E agora, Gutierrez, olha que negócio estranho. 50 mais 60 já dá 110. Como assim? Que história é essa? E ainda tem 30% que participa dos dois. 140%. Tem alguma coisa que está estranha. Isso acontece o quê? O conjunto, gente. Isso é conjunto. Por quê? Porque na hora que a gente conta os alunos que estão fazendo aqui o curso de recursos naturais, eu não estou falando que ele é exclusivamente recursos naturais. Ele pode estar ali, pode estar em outro lugar. Então, como é que a gente faz para contar sem precisar repetir, né? Que isso é uma repetição. Olha a pergunta, né? Vamos para a pergunta principal. Qual a probabilidade, né? Se um aluno é escolhido, né? Um sorteio, vamos dizer assim, qual a probabilidade dele estar em pelo menos um dos dois cursos? Tá certo? Então, vamos fazer aqui um diagrama para a gente entender. Tá vendo aí que questões da EGEDUC podem aparecer dessa forma? Ó? Em uma única questão, eu estou abordando diagramas lógicos e probabilidades, certo? Olha só. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui os três conjuntos, tá? O primeiro, dois só apenas, né? Temos aqui o de recursos naturais, laranja aqui, ó. Fazer um círculo, o programinha vai me ajudar, muito bem. E temos aqui também o de gestão de resíduos, né? Tá aqui de amarelo, ó. Pronto. Então, ó, gestão de resíduos é o de gestão, só G, né? Enquanto de recursos naturais, vou colocar aqui um conjunto R. Pronto. Vamos localizar isso aí direitinho. Vamos dar zoom ali para todo mundo ver. Por onde a gente começa, Gutierrez? Pelo meio, tá? Sempre pela interseção. 30% dessa galera participa de ambos os cursos. Por que eu estou colocando sim 30 e não estou colocando outro número e tal? É porque, vamos supor que sejam 100 pessoas. Né?
Se não falar porcentagem, vamos facilitar a vida, vamos? Não, vamos dizer que 30 pessoas participam dos dois. Beleza? Porque 30% de 100 é 30. Então deixa os 30 aí. Agora vamos colocar nos outros conjuntos. Não, recursos naturais, ele está dizendo ali que é 60. Porém, como 30 já participa de 2, então vamos subtrair, deixar aqui a exclusividade, aqueles alunos que estão apenas, somente, exclusivamente nos recursos naturais. 60 tira 30, dá 30. Vou colocar aqui de laranja. Ó. 30, certo? Agora vamos para o outro lado, né? Gestão de resíduos. No de gestão de resíduos, ele disse ali que é 50% da galera. Então eu vou subtrair os 50 menos 30. 50 menos 30. E aí a gente vai ter aqui o resultado de 20, tá certo? Opa, puxei aqui sem querer. Então aqui de amarelo vai ficar, ó, 20% ou 20 pessoas, já que a gente está considerando 100 como o meu total, participam do curso de gestão de resíduos. Agora olha só, se eu somar não vai dar 100, certo? Ó, 30 mais 30 mais 20. Tudo junto, ó, 3, 6, mais 2 dá 8. Então, 80 pessoas, né, ou 80%, que isso aqui é porcentagem, tá? Está matriculado em pelo menos um dos cursos. Pelo menos um. Quando eu falo pelo menos um, significa que ou está em um, ou está em outro, ou está nos dois. Entendeu? Pelo menos um. Daqui a gente já consegue marcar a alternativa, que é 0,80, tá? 80%, para quem não sabe, é 80 sobre 100. A forma decimal disso é você colocar o 80, e já que estamos falando de 100, a gente volta duas casas para trás, tá? Então vai ficar 0,80 e não 0,08, tá? 0,80 certinho. Até esse zero pode até cortar, pode ficar só 0,8. Mas o que é? E os 20%? Estão aonde? Cadê? Cadê os 20? A gente falou aí, 30 está em um, 20 está em outro, tem 30 nos dois, cadê os 20? Esses 20 não participam de nenhum. Ó, ali fala que é uma turma de gestão ambiental, certo? Tem uma turma lá de gestão ambiental, aí tem 60% fez um cursinho, 50% fez outro, e tem 30% que participou desses outros dois. Então é como se eu tivesse aí uma seleção de 100 pessoas nesse caso. E o que sobrou é porque não faz nenhum desses dois cursinhos aqui, fica aqui do lado de fora. Ó. 20% é o nenhum, tá bom? Ele poderia perguntar isso, imagina. Qual a probabilidade, né? Vamos dizer assim, qual a probabilidade de ser sorteado alguém que é do nenhum? 20%, não é? Já que o meu todo é 100 e o que eu quero só tem 20%. Pronto, tá certo? Então, mas o que você não fez a fração aí da probabilidade, o que fiz? Olha aqui, ó. Probabilidade, ó, é o que eu quero, tem 80 pessoas. E o que pode acontecer? Não é 100? Eu não considerei que era 100 pessoas? Aqui o total. Total de possibilidades. Tá aí. Tá certo? Por isso a resposta é 0,80. Tá bom? Então, em uma questão, a gente fez aí o diagrama de Venn. Colocou aí cada um no seu quadrado, nesse caso, né? Cada um no seu diagrama, né? E depois calculou a probabilidade. Professor, se não fosse porcentagem, fossem números, aí a gente teria que realmente, aqui na hora da probabilidade, colocar a quantidade que você achou e embaixo o total, tá bom? Se as alternativas estiverem em fração, você mantém a fração. Se estiver em decimal, transforma em decimal. Se tiver em porcentagem, transforma em porcentagem. E aí a gente vai aprendendo com essas questões. Tudo tranquilinho? Muito massa. Espero que você tenha entendido essa questão.